respeito das coisas do Senhor. Meus irmãos sabem, meu ministério é louvor. Mas Deus tem tratado comigo tanto, irmãos, nesses dias. Porque nós somos surpreendidos por Deus. E desde criança, adolescente, minha vida sempre foi na igreja, aprendendo. Pela misericórdia do Senhor, nós não conhecemos o mundo. E sempre aprendendo da palavra do Senhor. E assim meus pais fizeram comigo. Eles de fato me ensinaram no caminho. Eles não me ensinaram um caminho. Eles me ensinaram no caminho para que eu pudesse andar. E hoje eu estou aqui, já repassando para as minhas filhas aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Eu não sei a tua situação, como tu chegaste a dizer. Eu sei que eu cheguei com a vontade tremenda de adorar. Porque quando você chega com a vontade de adorar a Deus, você não vê defeito, você não enxerga se o culto lhe agradou, você só quer adorar. Você só quer dizer a Deus, você só quer prestar o seu melhor culto, a sua melhor adoração. Tem muita gente preocupada. E hoje, pasme, muitos não conseguem cultuar a Deus porque estão com suas vidas oprimidas. Porque chegam na casa do Senhor para fazer tudo, mas não chegam com a intenção de adorar o Senhor. Querido, o templo foi constituído para isso. O templo não é um ponte, o templo não é um ponto de encontro. O templo é para nós adorarmos ao Senhor Jesus. Muitos estão perdidos, muitos estão descrentes, porque não estão tendo mais a ousadia, não estão mais vendo com o propósito de adorar a Deus, não estão mais chegando com a intenção de adorar o Senhor. Eles vêm fazer tudo na casa do Senhor, mas estão esquecendo de adorar a Deus. E a adoração não consiste simplesmente em levantar mãos e dar glória a Deus, aleluia. Isso faz parte do ritual da adoração. Mas a adoração é vida no altar, é compromisso com Deus. Tem um hino que Deus me deu que é mais ou menos assim, ó. Quem é adorador e anda com o Senhor, adora sempre a Ele, não importa a condição. Adoração produz intimidade com Deus, despedaçando o jugo e recebendo unção. Adoração não é um levantar de mãos, não é um ritual, uma religião. Adoração é uma vida no altar, em perfeita comunhão. Aleluia. Vamos à palavra, queridos, em nome de Jesus. Desde quando eu cheguei, eu sinto o Espírito Santo falando, desde a leitura da palavra, desde que Deus já foi tratando cada oportunidade, cada louvor que aqui foi feito, que aqui foi dito, Deus tem se manifestado. Algumas pessoas dizem assim: a melhor hora é a hora da palavra. Mas eu discordo completamente. Para mim o culto todo é a melhor hora. Porque o louvor, a adoração nós damos para Deus, mas a palavra é para edificar a igreja. Então eu digo que na sua totalidade todo o culto é importante. Por isso que se preza tanto pela reverência do culto. Porque o culto para Deus é importante. Qualquer instituição que você vai, pública ou privada, eles exigem de você o comportamento X, o comportamento não. E na casa do Senhor é dessa forma. E isso não tem nada a ver com religiosidade. Aqui nós podemos quebrar o protocolo porque nós temos liberdade no Espírito Santo de Deus. Se você sente vontade de marchar, se você sente vontade de adorar, de pular, saltar na presença do Senhor, eu creio que aqui você tem essa liberdade. Porque aqui não existem homens prendendo suas mãos, não existe homem prendendo seus pés. Você aceitou Jesus Cristo para ser livre e para desfrutar da liberdade no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jeremias capítulo 18. A partir do primeiro versículo diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Uma palavra bastante conhecida
conhecida, eu creio que muitos aqui já ouviram a respeito do vaso, do oleiro. E Jeremias, um profeta chamado por Deus, um profeta que a princípio ele não queria esse chamado para a sua vida, porque profeta na época de Jeremias, ele tem que testificar a respeito da verdade. Profeta não seria distribuindo simplesmente bênçãos, não seria dizendo: ei, receba o teu milagre, a chave do teu carro, a chave da tua casa. Não, profeta era para confrontar, profeta era para falar a verdade. Caso falasse além daquilo que Deus mandasse, o profeta era fulminado, porque as coisas de Deus têm que ser feitas de uma forma clara, de uma forma limpa. E a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz que Deus não é Deus de confusão. Diz a palavra do Senhor que o profeta Jeremias é levantado por Deus, e ele diz para o Senhor: Senhor, eu não sei falar, eu sou como uma criança. Mas Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te chamei. Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu tenho um negócio contigo. Ei, Deus diz para alguém nesta noite: olha, eu tenho um negócio contigo. Não faça vista grossa, não faça vista grossa ao chamado de Deus na tua vida. Jeremias é levantado numa época que a nação de Israel andava decadente. Jeremias é levantado numa época onde a nação de Israel andava em declínio espiritual. A nação de Israel se comportava de tal forma: ora, tinha reis, eles estavam adorando ao Senhor. O rei morria, eles começavam a adorar a deuses pagãos. Aí Deus levantava juízes, e o povo voltava ao primeiro amor e começava a adorar a Deus. Mas aquele juiz morria, e agora Deus levantava profetas, e o povo voltava a adorar. Mas aí o profeta desaparecia, morria, e o povo voltava a andar em declínio espiritual. Da mesma forma somos nós nos dias de hoje. Parece que nós necessitamos de guias na nossa vida. Louvamos a Deus pela vida dos pastores, das pastoras, dos homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado nesta geração para guiar o seu povo. Mas me deixa dizer uma coisa para você nesta noite: o teu maior guia é o Espírito Santo de Deus, o teu maior guia é Jesus de Nazaré, porque nele não há falha. E às vezes na caminhada da vida, às vezes na caminhada que nós passamos, nós às vezes colocamos no homem, depositamos nele as nossas perspectivas, achando que ele não é falho. É que ele não para de apontar, porque ele é vaso como tu és. Perfeitos nós temos. Mas uma coisa eu tenho certeza que todos aqui têm uma vontade tremenda de servir ao Senhor com sinceridade. E disso Deus não esquiva ninguém de ser verdadeiro adorador, porque é o prazer dele. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A conduta do povo de Israel era mais ou menos dessa natureza. Nós passamos por esses momentos também. Ora nós estamos no vale, ora nós estamos no monte, ora nós estamos entre amigos, mas ora nós estamos em solidão. Ser crente não é sinônimo de sermos super-heróis. Nós passamos por situações difíceis, problemas emocionais que nos apagam. Mas crente não passa por isso. Passa, querido, porque nós estamos nessa terra, e enquanto aqui nós estivermos, nós somos passíveis dessas coisas. Luta, choro, perturbações, passamos. Mas nós podemos contar com um Deus maravilhoso, que nos ajuda a caminhar junto, que nos ajuda a nos mantermos de pé. Já foi dito nesta noite: vocês são fortes, porque a palavra de Deus habita em vocês, e vocês já venceram o maligno. Vocês são nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Aleluia. Deus mostrou para Jeremias que é preciso descer à casa do oleiro. Descer aqui representa, querido, humilhação, submissão, reconhecimento da nossa condição limitada, da nossa condição humana. E nós estamos à disposição para tomarmos atitudes.
esteja disponível, esteja à disposição. Quantos estão à disposição de Deus nesse momento? Estar à disposição é estar sobre a ordem de alguém. Estar à disposição é ter respeito com Deus, mas acima de tudo com a tua liderança. Estar à disposição é obedecer à voz do mestre. E isso não consiste em não obedecer ao pastor e à liderança. Não existe essa coisa. Eu sou de Cristo. Cuidado com aqueles que dizem que são de Cristo, porque eles querem caminhar e não gostam de estar debaixo da ordem da liderança de ninguém. Só que Deus constituiu as autoridades eclesiásticas para que por eles possamos ser guiados na verdade. Louvamos ao Senhor do Senhor por isso. Está disponível a entender que o que Deus tem para nós, mesmo que aos olhos de muito pareça loucura, mas sempre será o melhor para as nossas vidas. Descer a casa do oleiro é reconhecer, é depender, é simplesmente acreditar que Deus vai tratar conosco, mesmo que esse tratamento cause dores, mesmo que esse tratamento cause lágrimas, lutas e choro, mas lá na frente a recompensa virá em nome de Jesus. Descer, é necessário descer. É necessário descermos um degrau, reconhecer que nós somos limitados, apesar de sermos especiais para Deus, mas nós não podemos esquecer de onde nós viemos, de onde Deus nos tirou. Aleluia. Existem muitos por aí, pastor, abrindo a boca e dizendo: Deus precisa de mim para pregar a sua palavra. Miserável. Ele não sabe que se ele não fizer, Deus levanta outros para fazer. Deus resgata o homossexual, a prostituta, o bebum, o mendigo, e faz dele um homem de bem, um cidadão do céu, pregador da palavra de Deus. Mas é preciso descermos. E assim Jeremias foi, desceu, estava disponível e foi, desceu a casa do oleiro. Depois que Jeremias desce a casa do oleiro, agora está mais sensível à voz de Deus. Olha, querido, que coisa linda nos é ensinada nesta noite. Quando nós descemos, nós estamos mais sensíveis à voz de Deus. Tiago escreveu no seu capítulo 4, versículo 6, se não me falha a memória, 6 e 4. Acho que é 6 e 4, se não me falha a memória. Que o Senhor dá graça ao humilde, mas o soberbo Deus resiste. Humilde, mesmo inconscientemente, ele está ali dobrado, ele está ali humilhado na presença do Senhor. Mas o soberbo, ele se acha na obrigação e no dever de sempre estar acima de alguém. Aqui todos nós somos iguais. Somos do mesmo tamanho para Deus. Deus não tem filhos prediletos. Essa história, uma vez eu escutei um pastor falar assim: rapaz, cantor fulano de tal, rapaz, o cara está fazendo sucesso demais. É porque Deus tem um carinho especial com esse povo. Tem não, querido. Que conversa é essa? O carinho que Deus tem por ele, tem por você. Ele não mandou Jesus Cristo para morrer na cruz, ele mandou um só para remir a humanidade. E o apóstolo Paulo diz que todos nós estávamos afastados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos afastados da glória de Deus. Aleluia. Quando nós descemos, nós estamos mais sensíveis à voz do Senhor, pois a nossa vontade já foi quebrada. O que importa em nós é fazer a vontade do Mestre. E Deus diz: depois que você descer lá, te farei ouvir as minhas palavras. É por meio da palavra que Deus quer nos ensinar. É por meio da palavra que somos tratados, edificados, exortados, confrontados. Deus deseja que nós tenhamos a nossa vida aplicada na palavra de Deus. Deus deseja mostrar ao profeta como estava a casa de Israel. A palavra de Deus é alicerce para a nossa alma. Não existe ministério consistente se não passar pela palavra de Deus. Não existe ministério de louvor
Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Salmo 119, versículo 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11 diz: como purificará o jovem o seu caminho, como endireitará a vereda do jovem, aleluia, observando conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo 25, parte B: vivifica-me conforme a tua palavra. É na palavra que temos vida, é na palavra que temos nossos caminhos aplanados, é na palavra que nós temos os nossos caminhos endireitados por Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus para todo sempre. Salmo 119, versículo 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem tem sua vida aplicada na palavra não vive em escuridão. Quem tem sua vida aplicada na palavra já saiu das trevas. Quem tem sua vida aplicada na palavra anda pelo caminho iluminado. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Salmo 1, versículo 2 nos diz: primeiro, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, ou seja, na sua palavra, medita de dia e de noite, para fazer, aleluia, conforme tudo que está escrito aqui. Porque quem assim procede é como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você já leu a Bíblia hoje? Estou falando da leitura aqui na igreja, porque essa não conta, isso é ritual, isso é liturgia. Eu estou falando em casa. Você meditou na palavra do Senhor hoje? Eu estou me direcionando aos jovens, mas a igreja não está isenta de receber a palavra do Senhor. Hoje é um culto de juventude, e a juventude hoje é o departamento mais atacado dentro da igreja do Senhor. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que têm 40, 50, 60 mil. No meu tempo não era assim. No seu tempo não tinha Facebook, no seu tempo não tinha internet, no seu tempo não tinha esse advento das drogas, no seu tempo não tinha esses shows que tem hoje, no seu tempo não tinha essas músicas profanas e imorais que todos os dias nós somos obrigados a ouvir. As coisas eram mais puras. As pessoas pecavam menos. Não que eles não pecassem, mas eles pecavam menos. Hoje, a nossa mente trabalha violentamente, uma velocidade incrível, e é por essa mente que nós pecamos. Mas se você observar a sua vida conforme a palavra do Senhor, jovem, você vai ser uma pessoa próspera nos caminhos do Senhor. Já foi falado aqui sobre Josué, capítulo 1, versículo 8. Deus diz para Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei, não aparte da tua boca essa palavra, antes medita nela de dia e de noite. É o prazer do crente na palavra do Senhor. Não existe avivamento nem mudança se não passar pela palavra. O maior avivamento da história de Israel se deu quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém. Não foi nem Pentecoste não, Atos 2, capítulo 2 não foi um avivamento da história não. Ali foi uma manifestação do poder de Deus. Mas o maior avivamento foi feito quando Neemias começou a ler a palavra do Senhor. Diz que as pessoas adoravam a Deus, as pessoas reconheciam os seus pecados, as pessoas reconheciam os seus erros. Ei, isso é avivamento. Mudança de atitude, mudança de vida é avivamento. Aleluia,
quer nos ensinar com as coisas simples. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesta noite, eu pergunto: quem somos? Quem é o barro? Quem é o barro? Aqui foi direcionado à casa de Israel, mas transferindo para os nossos dias. Quem é o barro? Somos nós. Nós não passamos de barro. A casa de Israel somos nós. A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus forma o homem do pó, Deus forma o homem do barro e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Você veio do pó, você veio do barro. E nesta noite Deus deseja tratar com muitos aqui. A palavra do Senhor tem direção certa. Essa história diz assim: eu estou falando, mas não tem aqui. Deus não é menino. Eu orei, eu busquei, eu estudei. Certamente um propósito Deus tem. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz que do barro nós viemos e para o barro nós voltaremos, e o Espírito voltará ao Deus que o deu. O barro agora é colocado na roda. Glória a Deus. Aleluia. O barro agora é colocado na roda. Glória a Deus. Quem está disposto nessa noite para a roda? Está na roda de sempre. Na roda nós somos tratados. Na roda nós somos amassados. Na roda nós somos. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo diz que tem muito crente na roda nesta noite. Mas eu quero te dizer algo, querido, nesta noite a roda não é para toda a vida, não. A roda é para ensinar, a roda é para ajustar tudo, a roda é para tirar as pedrinhas, a roda é para fazer com que você seja um crente melhor, seja uma pessoa melhor, seja alguém diferente, para testemunhar acerca daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Agora chegou a vez de ser moldado, amassado. Israel em rebeldia precisava aprender, e o profeta era o interlocutor para levar tal mensagem. Deus tem pressa em nos ensinar. Para isso nós precisamos ir para a roda. Vamos para a roda para sermos moldados por Deus. E quando bate a luta, a dor, a decepção, a solidão, a roda vem em formato de sentimentos, de provação, de choro, de lágrimas. Mas o apóstolo Paulo, na sua sabedoria dada pelo Senhor, ele diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que estão chamados segundo o seu propósito. De repente Deus começa a refazer. De repente Deus está forjando o nosso caráter. Quando Ele estava fazendo o barro, quando Ele estava preparando o barro para fazer o vaso, diz que tudo de repente desmorona e se quebra. O que é que eu aprendo com isso nesta noite? Deus vai te quebrar, Deus vai te refazer quantas vezes forem necessário. Quem já está pronto no estágio de santificação acima de todo mundo, vou dizer uma coisa: você vai morrer. Você está bem perto de encontrar o Pai, porque aqueles que já estão no estágio, já estão top de linha, já sabem tudo que ele então vai morrer. Ninguém sabe de tudo. Todos os dias Jesus revela coisas novas. Todos os dias você pega a Bíblia Sagrada, você entrevistar ao Senhor e não apaixonar me falará. Ele faz a ver o estágio. Ele me guia no lançamento por usar tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara a mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu aprendi esse versículo, esse capítulo decorado desde quando eu tinha 8 anos de idade. Mas todos os dias Deus me dá uma revelação diferente. Aleluia.
Deus está disposto a ensinar. E você está disposto a aprender? Amém. Glória a Deus. Quando ele estava fazendo o vaso, diz o versículo 4, que o vaso se quebrou, mas diz que ele tornou a fazer dele outro vaso. Glória a Deus. Outro vaso. Outro posicionamento, outra atitude, outro entendimento, outra, novas histórias, novas conquistas, novo tempo. Aleluia! O tempo da promessa está chegando, o tempo do cumprimento está chegando. Muitos dizem que não vai acontecer, muitos dizem que não vai acontecer, mas o Deus que eu sigo nesta noite diz: vai acontecer, porque foi eu que prometi. Aleluia! Quem tem promessa de Deus nessa noite? Está na roda, querido. Está sendo amassado por Deus. É preciso. Você está me vendo aqui junto com a minha esposa, mas você não tem noção das lutas que nós temos enfrentado. Mas as lutas não tiram de mim a alegria plena e perene no Espírito Santo de Deus. O salmista Davi, ele escreve lá no Salmo 100, versículo 2: servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. O retrato de muitos hoje é de um vaso estragado, um vaso quebrado. Mas hoje eu tenho uma boa notícia de Deus para você. Deus vai até nos amassar, nos moldar, tirar de nós as fissuras, rachaduras. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Vaso rachado, ele até se enche. Você acredita que vaso rachado se enche? Enche? Vamos lá, peraí. Você acredita que o vaso que tem rachaduras, ele se enche? Você não está ouvindo. Se enche. Mas quando chegar lá fora, a unção que ele recebeu aqui, o óleo começa a vazar pelas suas rachaduras. E muitos crentes estão vivendo dessa forma. Eles precisam de um evento, eles precisam de um congresso, eles precisam ir para uma vigília. Eles não estou dizendo, não tenho nada contra quem vai, querido. Eu estou falando que muitos estão desse jeito. Eles precisam de um movimento para ouvir Deus falar. Não estão mais encarando a obra do Senhor. É como se fosse, pessoal, ontem eu vendo amigos meus pelo Face hoje. Vou curtir fulano de tal, mas não sei aonde. Estou pronta para a festa. Tem crente desse jeito. Eles vão, eles se alegram, eles marcham, eles glorificam, eles saltam. Mas quando eles saem, quando chega segunda-feira, eles voltam a ser o mesmo crente apático, triste, depressivo, deprimido. Ei, a alegria de Deus na nossa vida, ela é perene, ela é constante. Vaso rachado recebe até o azeite, mas vai vazar. Você quer nessa noite estar disposto a fechar as brechas? Satanás tinha atacado a tua vida de tal forma que você diz, meu Deus, eu preciso fechar. Quem tem que fechar é você. Deus vai te ajudar, Deus vai te dar estratégias, mas quem tem que fazer por onde é você. Eu quero nessa noite concluir minha palavra dizendo que todos somos vasos na presença do Senhor. E eu poderia muito bem me aprofundar no sentido e na palavra ser vaso, como ser vaso. Não precisa. Aqui ninguém está dando aula de teologia, aqui nós estamos aprendendo uns com os outros. E o Espírito Santo de Deus diz nessa noite: seja vaso de honra, tape as brechas, assim como Deus ensinou a Jeremias através de um simples oleiro. Deus quer te ensinar também. Esteja disposto a aprender. Tem alguém nessa noite aqui que não professa Jesus como seu Salvador?
Todos são crentes em Jesus. Eu desejo nessa noite que Deus possa te abençoar de uma maneira sobrenatural. Seja vaso, mas vaso cheio de amor, de unção, de poder, de ousadia, de palavra. Faça a vontade de Deus onde quer que você chegar. Mostre através do seu testemunho e, se possível, com palavras. E diga: Deus fez e Deus é na minha vida. E eu não sou mais um vaso rachado. Eu sou um vaso moldado pelas mãos do oleiro. O oleiro é Cristo. O oleiro que deseja fazer na tua vida o que o homem não pode fazer. O oleiro que deseja mudar a tua história. O oleiro que deseja fazer de você um vaso de valor. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o Senhor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é vaso de valor. Você é vaso de valor. Feche os teus olhos. Eu quero encerrar apenas apresentando a tua vida diante de Deus. Senhor, eu estou aqui diante do teu altar perante a tua igreja. Então, como precisa, Deus querido, ser moldado por ti. Eu preciso ser moldada por ti a cada dia. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ter o meu entendimento renovado pela palavra, pelas minhas ações. Teu povo precisa de ti, Senhor. Muitos estão na roda nesta noite, mas serão moldados e transformados, ó Deus, eu creio. Aleluia, aleluia. Senhor, recebe cada coração nesta noite disposto a te adorar, disposto a te bendizer. Nesta noite eu tenho aprendido de ti, Senhor. Eu tenho aprendido da tua parte, Senhor. Eu tenho aprendido a confiar e a esperar. Eu tenho aprendido, Senhor, que é necessário vencer a depressão. Eu tenho aprendido que tenhamos que ser fortes na tua presença. Eu tenho aprendido que nós viemos aqui para cultuar o teu nome, e a tua alegria é a nossa força. Aleluia. Canta, igreja. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o Senhor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, se o mundo te fizer cair, se o mundo te fizer cair. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus. Desculpa ter passado um pequeno horário. Agradecer mais uma vez a pastora por me confiar o altar da sua igreja. Agradecer ao irmão Marcos, agradecer a cada um que teve a paciência de me ouvir. Agradecer aos jovens. Que Deus continue abençoando vocês. Olhe por mim, pela minha casa, meu esposo, nossas filhas. Nós temos 2 filhas, Raquel, 7 anos de idade, e Rebeca, que vai fazer 4 anos agora. É uma ruiva e uma moreninha, que Deus tem me dado. A morena é minha cara, a ruiva depois a gente conversa. Mas é porque eu tenho que dar uma foto do pai dentro da Bíblia. Está aqui a cara do pai, né? Não sei, ele ficou assim nesse estado, assim, não sei o que aconteceu. E olhem por nós, a nossa luta é diária, mas nós temos aprendido com Deus a descer a casa do oleiro quando as vezes for preciso para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! Nós estamos com esse CD, se você puder nos ajudar. Nós não sobrevivemos de vender CD, não. Mas é um ministério que o Senhor nos entregue.
E nós desejamos abençoar, nós desejamos também ser abençoados. Que Deus possa estar conduzindo vocês no caminho. Ore por nós, nos entregue aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos muito das vossas orações. Tá bom, queridos? Deus os abençoe em nome de Jesus.